muito bom dia. Vamos começar o nosso devocional de hoje em Filipenses capítulo 4. Hoje será o nosso último devocional aqui no livro de Filipenses. Calma, é o último no livro de Filipenses, né? Depois nós vamos entrar já em Colossenses. Tem sido bênção nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Graças a Deus, porque nós temos essa liberdade de estudar a palavra do Senhor, temos a liberdade de ter a palavra dele nas nossas mãos, nós podemos nos aprofundar, nós podemos nos relacionar com Deus e com a sua palavra. Que nessa manhã nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais abertos, porque ele vai falar conosco, amém? Deus, ele ressalta a sua palavra aos nossos olhos e faz com que a gente seja chamado a atenção, né? Ele chama-nos a atenção para as coisas dele, para aquilo que ele quer falar conosco, e que Deus possa falar de forma muito especial contigo nessa manhã. Oremos então. Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã. Obrigado pelo clima ameno, obrigado porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, ouvir a sua voz nessa manhã. Portanto, ó Deus, abra os nossos ouvidos espirituais, que a tua paz inunde os nossos corações, que possamos nessa manhã, ó Deus, termos um relacionamento de intimidade com o Senhor e com a sua palavra. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá, vamos ler Filipenses capítulo 4, leremos dos versículos 10 em diante, até o finalzinho do capítulo 4, até o versículo 23. Está escrito na palavra do Senhor: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Ok, irmãos, nós temos aqui o encerramento da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta conhecida como a Carta da Alegria, e eu marquei aqui quantas vezes a palavra alegria aparece, ou alegro-me, ou se alegrem, né? Aparece pelo menos aí 14 vezes nas minhas anotações, né?
Então 14 vezes é mencionada a palavra alegria aqui no livro de Filipenses. Isso significa que essa carta tem uma exortação ou uma chamada para a alegria. Ainda que Paulo estivesse preso em Roma no final de sua vida, nós sabemos disso aqui pelo final do texto, quando nós lemos no versículo 22, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. O tempo em que Paulo passou preso lá em Roma foi um tempo muito propício para que ele evangelizasse muitas pessoas ali, inclusive pessoas que eram da guarda imperial, né? Esses guardas tinham que ficar junto de Paulo ali, acompanhando Paulo o tempo todo, para que ele não fosse solto, para que ele não saísse, não fugisse, né? Então Paulo aproveitava essa grande oportunidade que ele tinha ao lado desses soldados romanos para evangelizar esses homens. Aconteceu que esses homens foram tão bem evangelizados que surgiu uma igreja ali na região. Mais tarde veio a ser a igreja principal, né? Então hoje a igreja católica tem a sua sede em Roma, né? No Vaticano, que fica na cidade de Roma, lá na Itália. Então nós percebemos que o trabalho de evangelização que foi iniciado por Paulo foi um trabalho tão efetivo, tão eficaz, que surgiu uma grande igreja ali naquela região, a ponto de se tornar a igreja principal mais tarde na história da igreja, né? Então percebam como esse homem foi tremendamente usado para abençoar a igreja de Cristo. Então nós temos aqui essa saudação que ele envia diretamente do Palácio de Roma, ou seja, Palácio de César, desculpa, ou seja, ele estava ali na região de Roma, escrevendo essa mensagem para os filipenses. E ele diz que se alegra o coração dele saber que os filipenses não apenas se interessavam por ele, mas os filipenses também se importavam com ele. E sabe, irmãos, nós temos alguns níveis de relacionamento com as pessoas, né? Nós temos o nível do interesse. O nível do interesse é quando nós procuramos uma pessoa e perguntamos: e aí, tudo bem? Quando nós fazemos essa pergunta, na maioria das vezes, 99% das vezes, a resposta vai ser qual? Tá tudo bem, tudo bem. A resposta é praticamente ali como uma convenção social, todo mundo responde, tudo bem. Agora, quando nós perguntamos a segunda vez, pode ter certeza que a pessoa vai pensar um pouquinho mais, mas ainda vai responder assim: tudo bem. Pode ser que a pessoa, dependendo do perfil de personalidade, ela já responda alguma coisa diferente. Mas se você perguntar a terceira vez, eu tenho certeza que você vai se surpreender com a resposta. Por quê? Porque você não está apenas no nível do interesse, você está no nível de se importar com a pessoa verdadeiramente, tá? Então, existem níveis de relacionamento, né? Então, existe esse nível do interesse e existe o nível de se importar com alguém. E nós percebemos aqui que essa igreja de Filipos se importava com Paulo, se importava ao ponto de não apenas perguntar uma ou duas vezes se estava tudo bem, mas era uma igreja que perguntava mais vezes, era uma igreja que mandava ofertas. Isso é muito interessante, porque quando a gente se importa com alguém, a gente não mede esforços para abençoar aquela outra pessoa, para fazer algo em prol da outra pessoa, seja nos recursos financeiros, seja recursos de tempo, enfim, nós investimos recursos para essa outra pessoa, nós abençoamos essa outra pessoa com recursos, certo? Então a igreja de Filipos não mediu esforços e mandou ofertas para Paulo, mostrando que ela não apenas se interessava por Paulo, mas ela tinha
a Paulo assim como em autoestima, né? Como um grande amigo, e se importava com Paulo a ponto de mandar ofertas. Nós sabemos bem, irmãos, que o bolso é uma das últimas áreas que se converte na nossa vida, né? A questão financeira é uma questão assim que parece que tem ali uma armadilha dentro do bolso, né? E aí quando a gente se converte, a gente fica ali guardando, né, os nossos recursos e tal, mas quando a gente chega nesse nível de desprendimento das coisas terrenas, como nós falamos anteriormente, não pensando mais apenas nas coisas terrenas, mas pensando nas coisas celestiais, nós vamos entender que o dinheiro que nós temos, os recursos que nós temos, são instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Eu não estou falando aqui, irmãos, somente sobre a questão financeira. Eu não estou falando aqui, né, como muitos pastores falam, só na questão de dar e você vai ser abençoado. Não é nesse sentido. Eu estou querendo dizer, irmãos, que tudo que Deus coloca nas nossas mãos pertence a Ele, 100% das coisas. Não é 10% do dízimo, não é 20% de alguma oferta que você dá, não é isso. 100% daquilo que Deus coloca nas nossas mãos pertence a Ele, e portanto nós somos administradores daquilo que Deus dá para nós, né? Ele entrega nas nossas mãos para que nós administremos e dessa forma nós possamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas do nosso círculo de relacionamento, as pessoas as quais nós conhecemos. Mais do que abençoar, né, nós devemos nos importar com as pessoas, não apenas se interessar, mas se importar. Qual nível de relacionamento você tem aí com seus amigos, com a sua família? Você tem pessoas às quais você verdadeiramente se importa, ou você tem apenas interesse nessas pessoas? Faça esse experimento hoje. Pergunte se está tudo bem e depois pergunte uma segunda vez, pergunte uma terceira vez, está bem mesmo? O que você está precisando? Podemos orar juntos? Eu posso ajudar em alguma coisa? Posso contribuir de alguma forma para que você experimente aí o cuidado? Né? Então, façamos esse exercício no dia de hoje. Paulo escreve também aos Filipenses dizendo que ele não apenas está contente, né, com tudo que ele tem, mas ele está alegre por receber as ofertas dos filipenses. Não apenas uma vez, mas 2 vezes nas necessidades de Paulo, ele recebeu ajuda, mostrando que os filipenses se importavam com a vida dele, né? Então, no versículo 11, Paulo diz que não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então Paulo fala do seu poder ali de adaptabilidade, né? Ele aprendeu a viver com menos e aprendeu a ter mais, né? O que significa isso? Significa que quando a pessoa tem menos, ela consegue baixar o seu padrão de vida sem fazer dívidas, sem se endividar, sem precisar pegar dinheiro emprestado, sem recorrer ao cheque especial, ao cartão de crédito e a essas coisas, né? Então ele sabia disso, né? Ele sabia viver com pouco, mas quando ele tinha muito, esse dinheiro também não se tornava o senhor dele. Ele aprendeu a viver com muito e aprendeu a viver com pouco, e esse é o grande desafio para todos nós, que é o tema do nosso devocional de hoje, né? O segredo para viver contente. No versículo 12 ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então Paulo aprendeu, esse que é o grande desafio do ser humano, a lidar com o dinheiro, né? A lidar com os recursos que Deus coloca nas mãos
né, nas nossas mãos. Então ele sabe ter muito e ele sabe ter pouco. O dinheiro, quando ele tem muito, o dinheiro não é o senhor da sua vida, mas o dinheiro é instrumento para abençoar outras pessoas. E quando ele tem pouco, ele sabe também trabalhar, porque ele era um fazedor de tendas, ele fazia barracas para vender, então tinha ali uma profissão, entre aspas, né? Ele tinha algo que ele fazia para que ele não fosse pesado, né, no sustento da vida dele, para que ele não pesasse para a igreja. Então ele aprendeu a viver com pouco, mesmo tendo que trabalhar fora para adquirir os recursos necessários para a sua subsistência. E aí nós temos no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez seja o versículo mais mal compreendido da Bíblia, né? Porque os crentes usam esse versículo para dizer o seguinte: se eu desejar uma Ferrari, e eu mentalizar, e eu pedir, e eu determinar, isso vai acontecer na minha vida, e amanhã vai chegar aqui uma Ferrari para a gente, e a gente vai colocar aqui na garagem de casa. Não é isso que o versículo está dizendo. Segundo o contexto, nós temos aqui Paulo falando sobre essa adaptabilidade, de ter essa questão dele ter aprendido a viver com muito, aprendido a viver com pouco. Isso significa que não importa as circunstâncias, não importa o quanto ele tem de recursos, tudo ele pode naquele que fortalece. Ou seja, mesmo na escassez de recursos ou na fartura, ele vai confiar no Senhor, ele vai colocar as suas forças no Senhor. A alegria dele não está nos bens materiais, a alegria dele não está em ter ou não dinheiro, a alegria dele não está em ter uma mesa farta ou uma mesa fartando muita coisa, né? Então a alegria dele está no Senhor, a fé dele é depositada apenas no Senhor. Tudo ele pode naquele que fortalece, porque ele coloca a sua confiança no nosso Deus. Se faz sentido para você, coloca aí o seu amém, o seu aleluia, o seu glória a Deus, o seu joinha, para a gente saber que você tá vivo aqui, né? Então, Deus é o supridor de todas as coisas. Deus é o nosso supridor. Ele não vai deixar faltar nada para a gente. E aí, irmãos, nós temos aqui, né, essa adaptabilidade de Paulo, e ele dizendo assim: eu posso todas as coisas no Senhor. Por quê? Porque eu aprendi a viver contente com o que eu tenho. O segredo, então, irmãos, de viver contente está em você aprender a ser contente com aquilo que você tem. Então nós precisamos hoje ter gratidão no nosso coração, nós precisamos hoje ser gratos, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso supridor, e Ele coloca recursos nas nossas mãos para abençoar outras pessoas. Claro que Ele coloca recursos nas nossas mãos para nos sustentar também, né? Não só para abençoar, né? Não é tudo que Ele coloca nas nossas mãos que é para abençoar os outros, mas Ele coloca também recursos para o nosso sustento. E nós precisamos ser contentes com o que temos, não precisamos ser conformados, tá? Não é isso, né? Não é aquela questão de eu estou contente com o que tenho, então não preciso trabalhar mais para conquistar outras coisas. Isso é ser conformado, tá? É importante que nós tenhamos o contentamento. Contentamento é diferente de conformação. Contentamento significa que você é grato a Deus por tudo que Ele coloca nas suas mãos, para que você administre. O ser conformado é você ficar acomodado, né? Você se acomoda com isso que você tem, não quer buscar mais, não tem nenhum sentido em buscar mais, mas nós precisamos entender o seguinte, que não é pelo mais que nós precisamos buscar, né? Mas é porque Deus, Ele vai colocar mais nas nossas mãos para que a gente possa usar esses recursos para engrandecer o reino dele. Amém, irmãos?
Este é o segredo de viver contente. Então é o contentamento, essa palavra contentamento é o grande segredo para que a gente possa agradecer, né, ter gratidão no nosso coração e viver contente com aquilo que Deus tem dado para todos nós. O que é passar necessidade, né? Passar necessidade, eu vi um conceito esses tempos, né, de riqueza, e eu achei muito interessante, que a riqueza é você poder dizer mais sim do que não, né? Então, quando a pessoa tem recursos disponíveis nas mãos dela, ela quer fazer algo e ela pode dizer sim. Quando a pessoa tem recursos escassos, passar necessidade, significa que ela quer algo e ela tem que dizer não. Então, quanto menos recursos a pessoa tem, né, quanto mais necessitado a pessoa é, menos sims ela pode dizer. Ela vai dizer sempre não para aquilo que ela deseja. Já o rico, né, já aquele que tem fartura, ele vai poder dizer mais sims, né, e esses sims vão poder, com certeza, abençoar muita gente em nome de Jesus, né? Vamos lá, irmãos. Depois, no versículo 14, Paulo vai explicando que ele recebeu essas ofertas no período em que ele passou por algumas tribulações, né, algumas necessidades. E ele diz que nos primeiros dias do Evangelho, a igreja de Filipos já abençoava Paulo. Então nós percebemos aqui que Paulo foi sustentado por essa igreja de Filipos por um certo tempo, desde os primeiros dias no Evangelho. Ou seja, essa igreja era uma igreja generosa, era uma igreja que contribuía fielmente com o ministério de Paulo. E nós temos aqui, irmãos, um desafio para todos nós, né? De contribuir com generosidade com aqueles que estão trabalhando no Evangelho, com aqueles que estão servindo ao Senhor, aqueles que são missionários, aqueles que estão na linha de frente, na batalha para a expansão, para a propagação do Evangelho. Nós temos esse papel fundamental nesse trabalho de expansão, né? Paulo diz que não foi apenas uma vez, mas 2 vezes, e nós sabemos também que essa igreja de Filipos sustentou os crentes lá na Judéia quando eles estavam passando por perseguição também, ok? Nós temos um instrumento de Deus aqui, o Epafrodito. Epafrodito foi um homem provavelmente de muitas posses, um homem que tinha bastante recurso, tinha bastante fartura, e Epafrodito, junto com a igreja de Filipos, enviou os donativos a Paulo, e ele está muito contente por receber essa doação, tanto que ele diz no versículo 18: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Então Paulo tinha mais do que ele precisava, e ele estava agradecendo aos filipenses por isso. E no final do versículo 18 diz: são essas ofertas, né, que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Irmãos, eu quero explicar um pouquinho essa questão das ofertas, né? No Antigo Testamento, quando uma pessoa quando a pessoa pecava e ela precisava fazer um sacrifício a Deus, ela levava um animal. Na maioria das famílias possuíam animais naquela época, ainda que para sua subsistência, tinha ovelhas, às vezes algum outro animal ali que a família cuidava. Era o animal da casa, era o animal doméstico, né? O animal da família. Certo? E quando tinha o sacrifício, essa família pegava aquele animal, levava no templo e esse animal era sacrificado. E aí subia então o cheiro, né, o aroma suave ao Senhor daquela oferta que era queimada, aquele churrasco maravilhoso que subia o cheiro para o Senhor. Deus gosta de churrasco, né? Então aquele animal era oferecido a Deus, ok? Então nós temos, a partir desse sistema
sacrificial um sistema de culto. Quando a pessoa queria servir ao Senhor, quando ela queria a graça de Deus, ela oferecia esse sacrifício ao Senhor. Mais para frente, as famílias foram se tornando, a sociedade de uma forma geral, né, foi se tornando mais comercial. E isso fez com que, e também mais industrial, né? E isso fez com que as famílias tivessem menos animais. Ou seja, elas não podiam mais, elas não podiam mais criar os animais dentro de casa. Elas não tinham mais animais domésticos. Ela não tinha aquela ovelha ali à disposição para oferecer como sacrifício. Então, eles precisavam comprar ovelhas. Eles, quando iam oferecer sacrifício, eles iam até um lugar onde vendia, provavelmente o comércio, a rua central da cidade. Eles iam até esse lugar, comprava uma ovelha e levava até o templo para ser oferecido como sacrifício. O que acontece nos tempos de Jesus é que esse sistema todo virou um sistema religioso, onde as pessoas chegavam com dinheiro na frente do templo e compravam o animal. E o animal era vendido por um valor exorbitante. Então, quando Jesus vê esse sistema religioso, né, e havia também uma moeda própria do templo, né? Isso é muito interessante. Como que a gente sabe disso, né? Quando aquele homem, né, pega a moeda e diz assim: Senhor, é lícito pagar o imposto? E aí tinha dois impostos, né? O imposto a César e o imposto do templo, tá? Que era o imposto da construção do templo e manutenção do sistema religioso. A moeda que estava ali na mão daquele homem, né, daquela pessoa que fez aquela pergunta, era uma moeda que tinha a esfinge do imperador romano, né? Então tinha ali a imagem do imperador romano. Então ele fala, Jesus fala, né? Dai a César o que é de César. Então essa moeda pertence a César, né? Agora tinha uma outra moeda corrente naquela época, que era uma moeda do templo, né? E essa moeda tinha uma escrita, estava escrito assim, né? As 4 letras do tetagrama, né? Que é Jeová ou Jeová, né? Então estava escrita essas 4 letras e essa moeda era usada para os negócios dentro do templo, para que você comprasse o animal e pudesse sacrificar. Mais tarde, irmãos, esse sistema, quando Jesus chega lá, vira as mesas e fala: essa casa, a casa do Senhor, né, era para ser uma casa de oração, e olha só o que está acontecendo. Todo mundo transformou isso daqui numa bagunça, e o que estava acontecendo era que o pessoal estava vendendo os animais acima do preço. E a partir disso daí, né, nós vemos que o culto a Deus se tornou um pouquinho aí de... Tô lembrando aqui a questão da história, né? Trazendo esse relato histórico aí. A oferta se tornou um culto, né? Então o culto a Deus é por meio das ofertas, tá? Então quando a pessoa dava essa oferta, essa oferta financeira, ela estava comprando o animal e ela estava oferecendo a Deus como oferta, como um sacrifício a Deus. E olha o que Paulo está dizendo aqui, né? Então essas ofertas que os filipenses deram a Paulo e a equipe missionária, né, todos que estavam ali nessa equipe, essas ofertas se tornaram um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Isso é muito interessante, irmãos, porque era algo que a igreja de Filipos estava oferecendo e Deus estava aceitando, né? Então a oferta que eles estavam dando era como se fosse um sacrifício, como se estivessem dando a Deus. Mas eu não posso dar dinheiro para a igreja. Fique em paz, meu irmão. Se você não quer oferecer a sua oferta para a igreja, você tá muito correto, tá? Porque não é para a igreja, é para Deus. Se você quer dar a sua contribuição deve ser dada com alegria no seu coração para Deus. Mas o pastor está administrando incorretamente, ele está desviando os recursos.
Meu irmão, você está dando para Deus, você não está dando para pastor nenhum, tá certo? Você não está ofertando para pastor nenhum, você está ofertando para Deus, porque essa oferta deve subir como um aroma agradável a Deus, né? Aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Talvez você não tenha que se preocupar se o pastor está usando ou não, se a igreja, a diretoria está usando para o bem ou para o mal. Talvez você tenha que se preocupar se a sua oferta é de coração e se ela vai ser aceita por Deus ou não. Amém? Vamos orar para que Deus hoje nos ensine a ter um coração grato e Deus nos ensine a oferecer tudo que nós temos, né? Porque não é nosso, né? Deus colocou à nossa disposição que nós possamos oferecer ao Senhor tudo que nós temos e somos para o serviço dele. Amém? Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado mais do que nós precisamos. Muito obrigado porque enquanto muitas pessoas estão necessitadas, estão passando por apertos, nós temos mais do que a gente precisa, nós estamos amplamente supridos. E assim como Paulo aprendeu a viver contente em todas as situações, nós queremos também hoje, Senhor, colocar a nossa fé, depositar a nossa fé apenas no Senhor. Saber que passando necessidade ou tendo muito, saber que nós podemos confiar no Senhor. Tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Se nós passarmos pelas necessidades, nós vamos passar por esse momento porque nós podemos todas as coisas no Senhor. E se nós temos fartura, que nós possamos abençoar outras pessoas para a Tua glória, para engrandecer o Teu reino. Nós Te agradecemos por tudo que temos gratidão em nossos corações e que no dia de hoje o Senhor nos dê a oportunidade de oferecer, de ofertar, e isso seja um sacrifício aceitável, agradável ao Senhor, que suba como um aroma suave e que o nosso coração esteja disposto a servir ao Senhor em todas as coisas. Nós declaramos a Deus que tudo que nós temos pertence ao Senhor e que o Senhor nos ensine a usar para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus possa te dar uma oportunidade hoje de ser grato, de ser grata por tudo que você tem, por tudo que Ele tem confiado em suas mãos e que Ele te dê a oportunidade também de ofertar para outras pessoas e que você não precisa se preocupar com aquilo que a pessoa vai fazer com a sua oferta, tá certo? Se preocupe apenas em oferecer isso para a glória do Senhor. Se preocupe em oferecer porque é como um culto ao Senhor. É como se fosse uma oferta para Deus. É um sacrifício que você está fazendo para Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, 6:30 da manhã, tamo junto e até mais.